A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos, internautas e todos que estão participando conosco deste maravilhoso culto doméstico em seu lar, né? Já entramos com muita alegria e gosto, porque essa é uma hora muito boa, né? Até o Senhor Jesus disse para os discípulos: não podeis uma hora sequer velar comigo, né? Então é bom a gente, todos os dias, se a gente puder, e a gente deve até fazer um jeito de arrumar um tempo, né? Porque a vida mais importante é a espiritual e nunca a biológica. Pai Celestial, no nome de Jesus, entramos na Tua presença e Te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te damos licença e Te chamamos com muito gosto e prazer para estar, Senhor da Glória, nesse trabalho, nesse culto doméstico. Que todas as pessoas que estão, Senhor, conectadas, assistindo esse culto, participando dele, no mundo inteiro, possam ser contemplados pelo céu, Senhor, e que as Tuas bênçãos possam emplacar em cada um deles, para que cada um de nós, Senhor, sejamos, Senhor, próspero em todas as áreas que precisarmos. Em o nome do Senhor Jesus, eu já te oro e te agradeço. Amém. Nós vamos agora, irmãos, louvar o Senhor com um hino que eu gosto muito, tá? É um hino que fala do milênio. Milênio. É o reinado de Cristo, né? E esse milênio, ele é muito desejado por muita gente, né? Então nós vamos louvar ele, e eu tenho certeza que você vai gostar da letra. Nós já cantamos aqui talvez umas 2 ou 3 vezes, mas ele é muito bom esse hino, e eu quero cantar com você, tá? Medite na letra, viu? É muito gostoso. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há pranto nem ranger de dentes, onde os peixes do riacho não respiram detergente, onde não há falta d'água e também não há enchente, onde o leopardo passeia com a coça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. De repente eu me vejo numa nova cidade, onde não há guarda e não há ladrão, onde todo empregado é amigo do patrão, onde qualquer ser vivente vive em paz com seu irmão, onde o leopardo passeia com a coça, onde ninguém força a natureza pra viver, onde a andorinha voa com o gavião, onde ainda o coração é a fonte do saber. Senhor, outro dia amanheceu, este sonho reviveu, na esperança de morar no céu e de ver toda esta
terra nova, onde mana leite e mel. Senhor, outro dia amanheceu, esse sonho reviveu, na esperança de morar no céu e de ver toda esta velha terra transformada numa terra nova, onde mana leite e mel. Aleluia. Esse hino é uma bênção, né? Ele é um hino que fala do milênio, né? E agora nós vamos louvar o Senhor ainda com outro hino. Quando o mundo diz que não tem mais jeito. Aí o reino de Deus chegou, como João Batista avisou, né? O reino de Deus é chegado a vós. Jesus falou também que o reino de Deus é chegado a vós. Então o reino de Deus resolve. Pastor, quem é o reino de Deus na terra? É a igreja. Ninguém pode encontrar Deus a não ser na sua palavra, em primeiro lugar, e em uma igreja que pratica a sua palavra. O reino de Deus está aí, né? Então vamos louvar o Senhor com esse belíssimo hino, tá? Quando o mundo diz que não tem mais jeito, você não sabe nem mesmo aonde ir, coração carente quase explode no peito, o inimigo faz de tudo para ver seu fim, mas quem é fiel não foge à luta, vence a batalha com a força da fé, salta as muralhas e transpõe os montes, em nome de Jesus de Nazaré. E quando Ele quer, faz o sol parar e o dia escurecer, a noite brilhar e o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando Ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. O que Deus prometeu vai se cumprir agora. Chegou um novo tempo, uma nova história. Comece a cantar o hino da vitória. Quando o mundo diz que não tem mais jeito e você não sabe nem mesmo aonde ir, coração carente quase explode no peito, o inimigo faz de tudo para ver o seu fim, mas quem é fiel não foge à luta, vence a batalha com a força da fé, salta as muralhas e transpõe os montes, em nome de Jesus de Nazaré. E quando Ele quer, faz o
sol parar e o dia escurecer, faz a noite brilhar e o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. O que Deus prometeu vai se cumprir agora. Chegou um novo tempo, uma nova história. Comece a cantar o hino da vitória. E quando Ele quer, faz o sol parar e o dia escurecer, a noite brilhar e o céu tremer, balança o universo com a sua voz. E quando Ele quer, derrota o inimigo com o seu olhar, destrói o inferno antes de falar, já determinou a bênção pra você. O que Deus prometeu vai se cumprir agora. Chegou um novo tempo, uma nova história. Comece a cantar o hino da vitória. Aleluia. Quando Ele quer, é o título do hino, tá? Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 4:35, tá? Marcos 4:35. Aleluia. Marcos 4:35. Louvado seja o nome do Senhor. 4:35, Marcos, tá? Diz assim, ó. 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, né? Eu ia atravessar o lago, né? Outro lado. Senhor Deus, muito obrigado. A tua palavra, que pena, né? E poucas pessoas têm o apreço por ela, abaixo do nível que ela merece. Porque nós sabemos que a tua palavra é Jesus. E a tua palavra é tão importante, mas tão importante, Pai Celestial, que ela é o caminho para o céu e ao mesmo tempo é a porta para o céu. Pois o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Deus, cada dia nos dê juízo, espiritualmente falando, e biologicamente também, para nós entendermos que não tem uma coisa mais importante, tanto na terra como no céu, principalmente se referindo à vida eterna, do que ter um caminho para o céu, que não tinha, né? Mas aí o Senhor Deus colocou um caminho para ninguém dizer: olha, eu não cheguei no céu porque não tinha caminho, mas aí o Senhor colocou Jesus, que é o caminho e a porta. Muito obrigado, e que as nossas vidas sejam abençoadas com o entendimento da tua palavra, com curas, libertação, fortaleza, fé e tudo que a tua palavra promove no nosso ser, na nossa vida. Em o nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Eu quero chamar os irmãos a meditar numa coisa interessante, né? Quantos de nós, né, que nos queixamos, né? Quantos de nós nos queixamos dos nossos pecados, mais do que de nossas aflições? Mas Deus começa a nos purificar dos nossos pecados quando nós tomamos conhecimento deles, né? E nós deixamos de
nos lembrarmos de praticarmos e começamos mais a pensar nas coisas de Deus, né? Porque naquilo que a gente pensa, é como Jesus disse, o coração do homem está onde está o seu tesouro, né? Então, quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, como a Bíblia diz, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, é onde Deus chega e nos contempla, porque Ele está vendo que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas obras, que é o nosso comportamento na terra, está pendendo mais para o lado do céu do que para o lado do mundo. Aí é onde Ele entra em ação e faz a bênção, né, acontecer na nossa vida. Aí Deus vai começando a tratar de nos limpar, nos purificar, porque a própria palavra de Deus é que purifica, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar significa purificar do pecado, né? E é muito importante, né, que nós tenhamos o maior cuidado, né, de nós não entrarmos por esse caminho de nos atrelar, ficarmos presos, no que se refere aos pecados, pensando, pecando, praticando aquilo que não é bom para a vida eterna. A pessoa que faz isso, ela está fora do prisma de Deus, né? Mas que cada dia nós pensemos nas coisas que são de cima. E você sabe quando uma pessoa está pensando, ligado numa coisa, às vezes você até fala, e ela ligada, às vezes é uma jovem que está ligada no namorado, né? Alguém está ligado em outra coisa, a mãe está preocupada com o marido, saiu, está preocupado com o filho. Às vezes até uma pessoa passa por você e fala e você não responde. Aí a pessoa às vezes até fica com raiva. Eu passei por você, falei e você não respondeu. Aí você diz aonde? Canto fulano de tal. E você se lembra que passou naquele lugar. E você diz, não, é porque eu estava com meus pensamentos lá em casa, né? É assim que Deus quer que nós estejamos com os nossos pensamentos no céu. Por isso que a palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A da terra nós podemos nos lembrar porque vivemos nela e precisamos. Mas pensar significa um degrau mais alto, mais profundo, né? Meditar na palavra, porque é para lá que nós vamos. A nossa vida aqui, biologicamente, no máximo 100 anos, né? 100 anos. Mas a vida eterna, quantos anos são? Não existe ninguém que possa dizer quantos anos é a vida eterna. Não tem. Ela é eterna, né? Então, por isso que ela é mais importante, né? Porque a nossa vida biológica, a gente sabe que termina no cemitério, né? Mas quando nós morrermos, biologicamente, nós vamos nos levantar na dimensão espiritual. E aí a gente precisa pensar muito nisso, né? Pensar muito nisso. Precisamos fazermos tudo para que o diabo não possa vencer a nossa cabeça, né? Nos enganar, né? Ele é um enganador, né? Então é muito importante. Agora, tem um pecado que é pior do que todos os pecados. Esse sim leva para o inferno. Os outros não levam não, pastor? Se a pessoa se arrepender, não, né? Se arrepender, aceita Jesus. Mas o pior pecado que tem está no meio da igreja. Ixi, pastor, que pecado é esse? A incredulidade. A incredulidade é o pecado terrível. Por isso que a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, né? Aí Jesus vai para o túmulo de Lázaro, né? Já tinha dito no caminho, ora, se creres verás a glória de Deus. Aí você pergunta, como é que a gente vê a glória de Deus? Crendo. E o que é crer, pastor?
Crer não é fé não, tá? Nunca confunda crer com fé. Esse é um dos problemas graves das pessoas, que elas confundem fé com crer. Crer é um degrau mais alto, mais perto de Deus. Porque Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não disse assim: quem tiver fé e for batizado será salvo. Não. E por que ele não disse isso? Porque ainda faltavam as obras. São as nossas obras, o nosso comportamento, as nossas obras é que qualificam o tipo de fé que nós temos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé com as obras, porque Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Como o corpo da gente sem o Espírito está morto, ele ainda faz uma comparação. Como o Espírito da gente está morto, como o corpo da gente está morto sem o Espírito, nosso Espírito sai, o corpo fica lá. Ele disse: a fé sem as obras também é morta, não vale nada. Aí Jesus vai, e quando chega pertinho, Jesus manda tirar a pedra. Lembra que Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro? Jesus mandou tirar a pedra. E aí Marta disse: Senhor, já cheira mal. Agora, qual foi a resposta de Jesus para Marta? Se creres, eu não já te disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ora, nós sabemos que Marta tinha fé em Jesus, como Maria também. Mas sua fé não resolve. É o crer. Sabe por quê? Porque o crer é mais forte do que as obras, porque está incluso a fé. As obras, o crer é a equação da fé. Sabe qual é a equação da fé? É fé mais obras, que é igual a crer. Eu não já te disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Porque ela estava achando difícil, porque já estava podre, né? 4 dias, né? Já estava em decomposição, né? Mas aí Jesus chamou a atenção dela para que ela cresce, se creres. Que fé ela já tinha, Jesus. Só que Jesus acabou de dizer: vamos. Ela disse até para o discípulo: vamos, eu vou despertá-lo do sono. Né? Eu acho que até no momento, Jesus tinha ressuscitado já muitas pessoas, né? Mas uma pessoa podre, ele não tinha ressuscitado ainda. E eu acho que pelo fato de ele estar podre, já estar em decomposição, eu acho que elas pisaram na bola, né? Talvez, como qualquer um de nós também, se estivesse naquela época, a gente também teria feito o mesmo, né? Mesmo crendo em Jesus, né? E aí a bênção aconteceu. Porque se creres, verás a glória de Deus. Agora, nenhum salvo, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhum ser humano pode sentir o pecado enquanto não for atingido pela graça. Você sabe que às vezes uma pessoa está errada e você fala e ela permanece no erro. Mas chega um dia que caiu a ficha e ela um dia chega para você e diz assim: puxa vida, como eu estava cega! Meu Deus, quanto tempo eu perdi! Porque ela viu a verdade. Então a única maneira de nós percebermos, de nós sentirmos o pecado em nós operando, é quando a gente está no reino de Deus, é quando a gente tem um encontro com Cristo, né? É através da graça.
um favor imerecido. Então é muito importante nós darmos credibilidade a isso, né? Porque Jesus quer que nós creiamos nele. Só a fé não resolve, e só as obras não resolvem, né? Isso é como um casamento, é preciso um homem e uma mulher para gerar um filho. É preciso a fé, mas as obras para mexer com o céu a teu favor, né? Então isso é muito importante, né? E aí nós lemos aqui em Marcos, né, 4:35, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. Tudo que o Senhor Jesus falou, eu gosto mais de usar o verbo no presente. Tudo que Jesus fala, porque ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se não hão de passar, então é porque a palavra dele hoje é a mesma coisa de quando ele estava vivo como homem na terra. Para mim, eu entendo assim, e sem nenhuma sombra de estar errado, né? E ele vai e diz: e naquele dia, sendo já tarde, diz: passemos para outra margem. Jesus chamou os discípulos para passar para outra margem do lago, né? Agora veja, no meio do lago houve uma tempestade. Não foi a tempestade que houve? E os discípulos se apavoraram. Você continuar lendo o texto, você vai ver. Eles se apavoraram, né? Gritaram. No versículo 38 ele diz: mestre, não te importas que pereçamos? Né? E ele despertando, porque Jesus estava deitado, calmo, sereno e tranquilo. É porque assim, quem tem fé, eu não estou falando da fé mental. A fé mental você faz careta, você fica, eu creio. Não, a fé é como o olho d'água. A água chega em cima sem precisar do motor puxar e nem a bomba puxar. É essa fé que Deus honra em nós. Agora, para essa fé começar a brotar em nós, é preciso nós sermos leitores assíduos da palavra de Deus. Do mesmo jeito que você come todos os dias, desde que você nasceu até hoje, para estar vivo, Deus quer que nós também comamos a sua palavra todos os dias, para que tenhamos uma fé viva, né? Creiamos de verdade, sem fazer careta. Não, a pessoa fala para você e você diz: até é feito, na maior tranquilidade. Aí a pessoa nem acredita, pensa até que você está brincando, está dando uma satisfação, mas não, é a convicção do coração. Mas aí quando chegou, no meio do lago, aí você pode entender que Jesus ele não disse para o discípulo: olha, passemos, naquele dia sendo já tarde. Jesus não disse assim: passemos e iremos até o meio do mar e lá nós vamos nos afogar. Não. Ele disse: passemos para a outra margem. Ele já deu um itinerário, né? E os discípulos, né, eles não creram. O fato que eles não creram foi que eles ficaram apavorados, despertaram o mestre. Claro, ele era discípulo, estava aprendendo, mas não deixou de levar um carão do Senhor Jesus por causa disso, né? Jesus entrou em um barco com seu discípulo e disse: passemos para outra margem. E assim ficou resolvido o caso. Jesus não disse: velejemos até o centro do lago para afundarmos lá. Por isso, quando começou o temporal e os discípulos de Jesus ficaram com medo, ele respondeu dizendo: ainda não tendes fé? Quer dizer, eles não creram, ou não deram atenção,
ou não se ligaram, que às vezes a gente não se liga no que as pessoas estão falando, né? Mas o que Jesus falou, vamos, entremos no barco e passemos para o outro lago, para o outro lado, né? Aqui no versículo, passemos para a outra margem, atravessar o lago, né? Jesus deu o itinerário. Estava desligado, só que Jesus disse foi falta de fé. Porque os discípulos sabiam que ia lá para o outro lado, né? É tanto que Jesus disse que foi falta de fé. Agora, eu me lembro que quando a gente faz assim, como Jesus falou, se o discípulo tivesse ficado firmes mesmo, firmes, né? E dissesse assim, não, Jesus disse que nós íamos lá para o outro lado do lago, ia lá para a outra margem. Ele não disse, vamos, entremos nos barcos e vamos afundar no meio do lago. E eles tivessem pensado nisso e firmado a sua fé nas palavras de Jesus, aquele temporal não precisava nem ter acordado de Jesus, né? Mas aí eles titubearam, né? Falharam nisso, como nós também muitas vezes falhamos, né? Nós também somos assim, né? Deixamos de olhar a palavra de Deus como ela é, e às vezes o diabo manda qualquer informação por uma pessoa terceirizada, às vezes até da família, um vizinho, um amigo, que é isso, rapaz, tu vai fazer isso não é certo não, aí você deixa de crer na palavra do Senhor Jesus para crer na palavra dessa pessoa, como Adão e Eva fez lá no paraíso, né? Deixou de crer na palavra de Deus para crer na palavra da serpente, né? Do diabo. Aí, ó. Agora, muitas vezes nós estamos em situação, eu lembro que quando eu viajava de moto para fazer a obra de Deus, a gente não tinha condições de comprar um carro, né? E nem de sustentar, né? Porque a gente sabe que quando a gente roda muito, a despesa de combustível é muito alta. E eu tinha uma moto, né? Eu ia na moto. E às vezes nós terminávamos o culto nessa cidade, 9 horas, eu saía lá 9h30. E de lá aqui para casa, né? Era na faixa de 125 quilômetros, 130, e a estrada era ruim, e tinha muita perseguição para as pessoas tomarem moto, carro, essas coisas, né, na estrada, né? E aí as pessoas chegavam para mim e me diziam assim, pastor Raimundo, não vá não, é muito perigoso, tomaram o carro do fulano de tal, uma moto, encanto fulano de tal, assim, 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 assim. Mas eu dizia, não, irmã, eu vou confiando em Jesus, porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. E eu não estou fazendo nada demais não, eu vim fazer a obra, estou voltando para casa, minha esposa está em casa, e eu tenho que estar lá, né? E aí eu subia na moto e os irmãos ficavam, meu Deus, pastor Raimundo é louco. Eu dizia, não, irmãs, eu vou, no nome do Senhor Jesus, eu estou saindo daqui, e em o nome de Jesus, eu já estou em Fortaleza, eu vou para lá. E já estou agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu já cheguei na paz. E eu estou com 17 anos, 18 anos que viajo para lá, e Deus tem me guardado. Hoje melhoraram a estrada, fizeram muitos desvios que a gente até chega mais rápido, né? E Deus tem me guardado. Mas lembre-se, é Deus quem guarda, não é a gente não. É Deus que guarda. Agora, o problema está em eu ter a fé, mas só a fé não vale. Porque a fé sem as obras é morta. Tem até um hino do Feliciano Amaral que eu sempre canto aqui. Nossa fé sem as obras é morta. Não vale nada. Foi que Tiago quem disse isso, né? Então nós precisamos validar a nossa fé com as nossas obras. Não tem outra maneira de provar que você tem a fé verdadeira, né? Como no tempo do Império Romano, que era que provava que aqueles crentes daquela época tinham a fé verdadeira. Era através da cruz, crucificado, incendiado, era colocado para os leões comer e não negavam Cristo. Sempre as nossas obras que qualificam a nossa fé.
que diz se a nossa fé presta, é verdadeira ou não. E eu passei esses anos todinhos, né? Viajei de lotação, só não fui de bicicleta, porque é muito longe, um velho não aguenta, né? E Deus tem abençoado grandemente e tem me guardado. Mas não é porque eu seja merecido, e nem porque você é merecido, não é porque eu sou um pastor, você não é pastor, não tem nada a ver com isso. O problema é de fé, né? No capítulo da fé, Hebreus 11, o apóstolo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se eu não agrado a Deus, quando alguém me perguntar: ô fulano, qual é a única maneira de você agradar a Deus? Não diga nada, diga só assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a resposta bíblica, né? E você sabe que uma fé verdadeira vem de uma pessoa que gosta de ler a Bíblia para ter conhecimento, gosta de estudar e meditar para ter entendimento e, acima de tudo, o mais importante, viu? O mais importante é praticá-la, praticar a palavra de Deus. É o mais importante. Esse pacote aí se resume em crer. Mas aí os discípulos titubearam. E aí foi o que aconteceu? Tiveram que acordar o mestre, nos gritos, apavorado. Levou um carão do Senhor Jesus, uma bronca, né? Vocês não têm fé, rapaz? E aí perdeu a bênção de exercitar a sua fé. Mas isso era porque eles eram aprendizes, né, do Senhor Jesus, e lá na frente eles mostraram que as suas obras corresponderam a uma fé verdadeira, quando todos foram mortos de maneira que glorificou a Deus, né? Então é muito importante. Você não precisa ter medo de nada, né? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de vigor, né? Um espírito de coragem. Não foi de covardia, de medo, não. Nós não precisamos ter medo de nada, porque o medo é uma fé. Ah, o que é o medo? É uma fé, mas é uma fé negativa, é uma fé do inferno. Você está com fé que aquela desgraça vai te alcançar, e a desgraça é do diabo, né? E a fé verdadeira, ela ri da desgraça, né? A fé verdadeira é rir da desgraça. Então é preciso nós termos muito cuidado e colocarmos a nossa fé, trabalhe para que você tenha uma fé autêntica, verdadeira, uma fé bíblica. Lembrando que uma fé só pode ser provada se ela é verdadeira ou não quando você a coloca em prática. Enquanto você não colocar a sua fé em teste, em prática, chegou o momento de você praticá-la e você não a pratica, então é falsa, né? E a maneira de nós provarmos a nossa fé é através das nossas obras, né? É muito importante nós analisarmos isso, né? Ora, nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida, Ele não é delicioso para cada um de nós, doce e maravilhoso, enquanto o pecado não se faz amargo para nós. Enquanto o pecado for doce para mim, ou seja, eu gostar dele, né, eu der guarida, proteção, né? Aí alguém vem e fala, e você diz: não, mas é porque, é nada, é uma besteira, é porque isso, assim, você começa a dar desculpa, fica com raiva da pessoa. Então, enquanto o pecado, né, estiver sendo importante para você, Jesus nunca pode se tornar amável, doce, gostoso,
para a sua vida. Até porque a gente sabe que a Bíblia diz que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus, né? E aí é preciso nós termos cuidado, porque o salário do pecado é ruim. Tem gente que não pode comer pudim, não pode comer trigo, pastel, torta, coisa boa, não é torta? Mas não pode, né? É sensível a isso, né? Coisa mais temperada com sal, mesmo o sal, esse sal de churrasco que é muito gostoso, tem 82 minerais o sal de churrasco, né? Aí a mulher sábia compra o quilo de sal de churrasco, passa no liquidificador, peneira e vai ter um sal gostoso e com 82 minerais. Claro, dá trabalho, né? Mas prefere comprar esse da mercearia de R$1, que é só o sódio. É 99% de sódio, ou é 90%, coisa assim. Acaba com o sistema. Quem tem pressão alta, né? Aí as pessoas, elas deixam de começar a buscar Deus, a fazer a coisa certa, né? De trabalhar em prol dessa fé tão maravilhosa, tão genuína, tão pura. E aí, no arrebatamento vão ficar. Até porque Jesus faz uma pergunta que às vezes as pessoas não param para pensar. Olha que pergunta ele faz. Quando o Filho do Homem voltar à terra, ele encontrará fé na terra? O que você acha dessa pergunta que Jesus fez? Aí você vai para Paulo, o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Combati o quê? O mau combate? Ser crente não é um mau combate, é um bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a minha fé. Mas a pergunta do Senhor Jesus é uma coisa assim para a gente ficar pensando, né? Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? Então que Deus possa, a cada dia, nos abençoar grandemente, nos dando bom senso para nós sempre estarmos vendo a glória de Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus. Pastor, eu tenho fé, eu posso ver a glória de Deus? Não. A glória de Deus, ele diz como é. Se creres, verás a glória de Deus. Porque crer é mais do que ter fé. É ter fé e ter ações, ter obras, ter comportamentos baseados na Bíblia que qualificam a sua fé. E eu acho boa a comparação que Jesus fala, porque ele diz assim, a fé sem as obras é morta, Tiago, né? A fé sem as obras é morta. Como o corpo sem o espírito está morto. Ele ainda faz uma comparação para a gente ficar sem dúvida. Quem vai qualificar a minha fé? O meu vizinho, o irmão, o pastor? Não, é você. Você sabe se você tem a fé verdadeira ou se não. E nós sabemos que a única fonte de gerar fé verdadeira é a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra fonte não, tá? Nós temos em 1 Coríntios, se eu não me engano é o capítulo 12, é o 9, uma coisa assim, que é o capítulo que fala dos dons espirituais. Mas ali é um dom, não é a fé geral, não é a fé gerada pela palavra de Deus, ali é um dom, e aquele dom Deus vai dar a quem tem estrutura, a quem é comedido, a quem tem os pés no chão, a quem é firme e tem juízo para usar de acordo com a vontade de Deus.
Mas a fé geral não. A fé geral, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ela é para qualquer crente. Então que Deus te abençoe, tá certo? E você saiba, olha, quando você for sair, né? Você faz como Jesus disse: passemos para outra margem do lago. E acabou a conversa. E vai embora. Ah, porque no meio do caminho, porque no meio do caminho tem isso, como diziam para mim. Eu digo: não, irmão, eu estou saindo agora, no nome de Jesus, para Fortaleza. E no nome do Senhor Jesus, eu já estou agradecendo porque eu cheguei na paz do céu lá. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu estou confiando nele, não é nessa moto velha e nem em mim não. Eu amarro o mal. Os animais saem dentro do mato. Você não acha que demônios entram em animais, não? Entram. Jesus não permitiu a entrada do demônio nos porcos. O diabo pode botar um demônio, entra um demônio no jumento, ele desembesta no meio da pista para acabar uma pessoa. E eu dizia: no nome de Jesus, eu vou sair daqui agora. Cansei de chegar em casa meia-noite e pouco. Mas eu vou e vou chegar em paz. Deus, eu amarro no nome de Jesus todo o mal da estrada, de animais, de tudo que vier, paralisa, Senhor. Abre alas para me passar, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu vou sair daqui e vou chegar em Fortaleza em paz. Isso me aconteceu por 17 anos já. Deus me guardou todos esses anos, acredita, dirigindo? Você sabe quantos anos eu tenho de direção? Trabalhando, tá? Trabalhei de caminhoneiro, de motorista de ônibus, trabalhei de taxista, trabalhei avulso, trabalhei na TBA, na INCA. Minha vida toda foi dirigindo. Eu tirei minha carteira em 1979. E Deus me guardou até hoje. Que eu nunca dei uma batida. Agora, foi eu? Ó, irmão, se Deus tira a proteção de um homem, ele fica como Saul, endemoniado, os demônios entram logo. Não é porque você é falho, ou às vezes peca em alguma coisa, que Deus vai tirar a proteção de você, não. Porque Deus sabe que você vai se arrepender, vai pedir perdão. Você não quer fazer aquilo. Lá dentro de você, você não quer fazer. Deus nunca tira a proteção, porque Ele sabe que você não é do mal. Apenas você não vigiou, não orou, vacilou, não creu, não tem conhecimento bom na palavra de Deus, para na hora de tomar uma posição, se firmar num versículo, numa palavra. Mas Deus sabe que você é bom. Aí Ele te guarda. Ele põe as mãos assim em cima de ti. E o diabo não pode tocar. Então, quando você sair e for fazer qualquer coisa, claro que tem apoio bíblico, né? Que a Bíblia apoie, que seja uma coisa direita. Aí você vai e diz: Senhor, Deus, eu vou atravessar o lago, eu vou lá para outra margem do lago. Senhor, eu vou e vou chegar no canto fulano de tal. No nome de Jesus. Porque Jesus vai comigo. Como ia no barco, né? Então que Deus te abençoe e você possa meditar nesse versículo. Esse versículo é bom para você meditar. Marque ele. É Marcos 4 e o versículo 35. Aí você vai ver. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. Mas no meio do mar, a tempestade veio. E os discípulos se esqueceram do versículo bíblico desse aqui. Entremos no barco, passemos para outra margem. Ora, eles vacilaram, porque Jesus disse: entremos no barco e lá no meio do lago vamos morrer afogados. Jesus não disse isso. Então que Deus te abençoe com esta palavra e me abençoe. Eu preciso tanto do entendimento dessa palavra e da prática da mesma. Em o nome de Jesus, tá? Agora nós vamos louvar. Deixa eu ver aqui que hora é. Está avançada a hora, né? Mas eu quero louvar o Senhor com um hino, né? 259 do Cantor Cristão.
Esse hino é um hino que é muito cantado, né? Principalmente quando a gente vai encerrando os cultos nas igrejas, a gente canta muito esse hino, né? E eu quero cantar ele com vocês. Vocês conhecem, ele é bem conhecido, muito conhecido ele, tá? Então, vamos lá, começar ele. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, que hino lindo, né? É antigo esse hino, né? A gente canta ele nas igrejas, sempre no final dos cultos, né? Então hoje nós vamos orar pelo Bolsonaro, pelo Brasil, pelo Bolsonaro, as autoridades, e também vamos orar por quem está enfermo, né? Vamos fazer uma oração bem simples hoje, bem objetiva. E você vai agora orar mais eu, tá? Pai Celestial, muito obrigado. Toma o Brasil nas tuas mãos. Toma, Senhor da glória, todos os brasileiros, e através da tua palavra, que ela é convincente, tua palavra é convincente. A tua palavra é como martelo que esmiuça a penha, Pai Celestial. Diz o provérbio do mundo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a tua palavra é isso, e muito mais. A gente apenas está dando aqui um modelo de que a tua palavra é. Por isso entra nos lados dos brasileiros. Toma o presidente Bolsonaro, o vice-presidente, Senhor da glória, e seus lares, suas esposas e seus lares, né? Toma, Senhor, o Congresso, toma também o Senado, o Supremo Tribunal Federal, Deus.
Ah, se esses homens soubessem o que é ser um juiz, como Deus é juiz, que se rege pela retidão, né? Imparcial em qualquer coisa. Senhor da glória, abra os entendimentos deles, para que todos os juízes do nosso Brasil, né? Todos, sem exceção, possam ficar felizes e dizer assim: puxa vida, Deus é juiz, eu estou num cargo que Deus tem, Ele é um juiz, e eu também sou um juiz, eu vou ser reto, eu vou ser justo, eu vou ser imparcial, eu vou cumprir, eu não vou dar razão a ninguém a não ser a Constituição, a Bíblia Sagrada. Talvez o Senhor até se levantaria do trono e apontaria para o Brasil e dizia: que juízes estão no meu ofício e merecem honra. Mas o Senhor pode, Deus, através de sonhos, de revelação, despertar esses homens, todos os juízes do nosso Brasil, os advogados, Senhor da glória. Jesus é o advogado. A tua palavra diz que Jesus é o advogado. Ah, se eles soubessem que tem um advogado no céu, Jesus é o advogado, e dissesse: puxa, eu quero ser como Jesus, um advogado justo, que defende só coisas direitas, coisas certas. Mas também nós sabemos o que leva, Senhor da glória, o ser humano a defender coisas erradas. São as propinas, são a ganância, dinheiro. Mas, Senhor, limpa os corações dos juízes e dos advogados. Que o Evangelho seja anunciado a eles. O Senhor pode revelá-los em sonho, visão, e começar a fazer um trabalho de limpeza. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que quando a gente morre, a gente já se levanta na dimensão espiritual. Será que esses homens, eles não pensam, Deus, no que esperam para eles do outro lado? Pai Celestial, em o nome de Jesus, tome todas as autoridades, abençoe a todas elas com a bênção da salvação, em primeiro lugar, né? E depois de uma boa administração, para que os juízes possam ter orgulho de ser juiz, porque Deus é juiz. Mas a tua palavra diz, nos Salmos, que a base do trono de Deus foi construído com a justiça e o direito. Isso faz toda a diferença, né? Senhor da glória. E que Jesus é um advogado, né? Mas de quem? De quem ele é advogado? Do mundo? Claro que não, Senhor. A tua palavra diz que ele é advogado da igreja, porque a igreja é santa, justa e boa. E um advogado deve defender coisas que é santa, justa e boa, para poder, Senhor da glória, eles estarem de acordo com o céu. Porque daqui uns anos, Deus, eu vou morrer e vou aparecer na dimensão espiritual. E eles também. Aí o problema está aí. Partiu daqui injusto, é injusto para onde for. Mas o Senhor pode abençoar o nosso Brasil, como já começou a abençoar através desse novo governo. Pai amado, Pai de amor, agora eu vou orar por quem está enfermo, Senhor. Você que está enfermo. Coloque a mão no seu coração ou na cabeça. E diga, se puder, se não puder, se puder colocar na enfermidade, coloque. Se não puder, coloque no coração ou na cabeça. Aí você diz agora, diga o nome da enfermidade, se você puder dizer, baixinho, mas diga. Em o nome de Jesus, enfermidade. Aí você diz o nome dela. Eu ordeno que você saia do meu corpo agora. E do alto da cabeça à planta dos meus pés, eu não aceito nenhum mal no meu corpo. Em o nome de Jesus, eu rejeito toda dor, doença e enfermidade. Porque Deus rejeitou na presença de Jesus, na pessoa de Jesus, curando toda sorte de dores, doenças e enfermidade no corpo e na alma, e libertando as pessoas de demônios. Então eu não aceito
na minha vida e na vida dos meus familiares. Eu uno a minha fé com a fé do pastor Raimundo e já recebo em o nome de Jesus. Eu recebo a minha cura biológica e também na alma, de medo, de pavor, de depressão, de angústias. Pai, agora em o nome de Jesus, eu vou orar por todas essas pessoas que uniram a sua fé com a minha. E eu declaro que todos que oraram com a fé bíblica, nessa oração da fé e da concordância, eu declaro para vocês que quem orou com fé, a fé genuína de Deus, que é gerada pela palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, você está curado, você está curada. A tua fé foi que te curou. Deus, agora aqui está a água, abençoe e consagre. Juntamente com toda a tua igreja, ao vivo, nós estamos no mundo todo, que toda a tua igreja que está assistindo esse culto, abençoe essa água. E ela vai ficar, Senhor da glória, além dela já ser boa, porque é uma água que abençoa o nosso físico, todo dia nós tomamos muita, mas agora ela abençoada e consagrada, ela se torna uma água e um soro, né? Uma vacina de Deus para curar, Senhor da glória, todas as nossas dores, doenças e enfermidades das pessoas que vão tomá-la. Então, baseado na tua fé, eu declaro, quando você tomar esta água, em o nome de Jesus, você vai ser curado segundo a tua fé. Muito obrigado, Deus, por isso. Amém. Agora vamos tomar. Aleluia. Amanhã é domingo, é o nosso culto na igreja, né? Eu quero convidar todas as pessoas, todos que estão assistindo, que moram aqui por perto, se vocês quiserem fazer uma visita à nossa igreja, é aqui na rua Benaventurança 68, do Cristo Redentor. É só procurar o final da linha do ônibus, bairro Nossa Senhora das Graças. Você quer lá perguntar onde é que tem a igreja evangélica, as pessoas apontam para você. Porque do final da linha para lá, é 30 segundos a pé, né? Então, amanhã nós estamos de portas abertas às 5 horas. O culto começa às 5 e termina às 6. Leve a sua máscara, tá? Que a nossa igreja nós estamos obedecendo o governo, a Deus e o governo, né? Todo mundo de máscara, todo mundo bonitinho, separado como está mandando. Aí é o governador que representa o Ministério da Justiça, né? Então está sendo feito muito direitinho o nosso trabalho. Lá não tem perigo de nada não, né? Então lá é 1 hora só de culto. 5 horas começa e termina às 6. Mas aí quando for 7h30 da noite, eu estarei aqui ao vivo para o mundo todo, fazendo outro culto, tá? Fizemos o da igreja de 5 às 6, às 7h30 nós começamos o nosso culto ao vivo para todo mundo. E você pode participar e levar muitas pessoas a participarem para ouvir uma mensagem que possa gerar fé no seu coração, né? A coisa mais importante na Terra se chama fé. Qual é a coisa mais importante biologicamente na Terra? Que uma pessoa quer, acima de tudo, é dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro não é a coisa mais importante não, é a saúde. Mas as pessoas acham que é o dinheiro. Até porque a Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, né? Na área espiritual, a coisa mais importante da Terra se chama a fé, né? Por isso que Jesus disse, fez essa pergunta, quando o Filho do Homem voltar à Terra, encontrará a fé na Terra? Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí em Hebreu diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, pastor, o que eu faço para agradar a Deus? É só ter fé. Mas é uma fé completa, né? É você ter conhecimento da palavra de Deus, lendo, ter entendimento estudando, gastando tempo estudando para entender, e acima de tudo, o mais importante, viu? O mais importante que vai classificar a sua fé, se a sua fé presta ou não, é a sua prática, é o teu comportamento bíblico na Terra. É que vai validar para ver se a tua fé presta
ou não presta. Então que Deus nos abençoe e que a graça, que é o grande amor de Deus, né? Grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós. Quem crê diga amém. E não esqueçam, amanhã às 17h30 o nosso culto aqui ao vivo, né? Na internet, tá bom? Deus abençoe grandemente e até amanhã.